E aí que vocês podem rever a partir disso daí como é que se resolve, tá? Então tá gravando. E aí tu pode pegar e rever. Eu vou te dar um conselho. Não tem como a coisa entrar e você ficar safo se você só olhar. Você tem que fazer, tá? Então o que acontece? Eu tô aqui, tô resolvendo. Aí de repente o Rafael, não, eu vou só assistir a aula e eu sei que eu vou entender tudo. Não é verdade. Se fosse verdade, tu pegava uma videoaula de academia, tu assistia e ficava sarado. Tu não vai fazer isso, tu não vai conseguir. Então tu também tem que exercitar, beleza? Então vamos lá. Então assim, diz assim lá na segunda questão. Com resfriamento isobárico, o que é isso, um resfriamento isobárico? Isobárico quer dizer que você tem a pressão constante. Você tem um mecanismo lá no seu sistema que mantém a sua pressão, a pressão do sistema constante, tá? E esse sistema ele resfriou, ou seja, a temperatura dele baixou. Então, 10 mols de um gás ideal monoatômico, vamos entender o que é um gás monoatômico. Ele é feito de um único tipo de átomo. Exemplo, o hélio, o hidrogênio, ele é gás monoatômico, só tem um tipo de átomo. Gás diatômico, eu tenho dois tipos de átomos. Eu tenho, por exemplo, o gás carbônico, CO2, um gás diatômico, tudo bem? Desculpa. E aí, mas aí a gente vai preferir o seguinte, que sejam gases nobres. Eles são monoatômicos formados por um átomo só. Por exemplo, xenônio, argônio, criptônio, neônio. Todos eles são gases nobres, são gases monoatômicos, de um tipo de átomo contendo um átomo só cada molécula. Então, continuando. Então, gás monoatômico sofre uma compressão e o volume ocupado pelo gás passa a ser de 2 metros cúbicos para 1 metro cúbico, ou seja, ele diminuiu a metade do seu tamanho. Sabendo que no início do processo o gás estava a uma temperatura de 500 Kelvin, sendo R igual a 8,31 Joule por mol Kelvin, determine, letra A pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente aonde está contido. Então, a primeira coisa que ele quer saber é qual é a pressão desse gás. Gente, vocês têm aí a equação de Clapeyron, tá? O que tu não sabe daqui? Tu não sabe o estado de pressão. Tu sabe que essa compressão foi adiabática, mas o estado de pressão tu não sabe. Então, vamos para as características iniciais desse gás. Você tem 10 mols de um gás. Esse gás está inicialmente a 2 metros cúbicos. E o processo estava a temperatura de 500 Kelvin. Ele tem a temperatura de 500 Kelvin. Então, vamos colocar aqui a nossa equação. Deixa eu só virar aqui o setup, que está meio turvo. Então, a nossa equação de estado. Então, vamos lá. Deixar um pouquinho mais fino. A caneta está muito grossa. Muito grosseira. Vamos lá. Nossa equação de estado é PV igual a NRT. Mas parece que tem um R estranho aí, né? Esse R, 8,31, parece que nós não trabalhamos. Acontece que esse aqui está no SI e você tem metro cúbico, tá? Então, essa minha pressão, ela vai sair em Pascal, tudo bem? Vamos ficar atento a isso daí. Então, a minha pressão, estado de pressão inicial, o meu volume inicial, que era 2 metros cúbicos, o meu número de mols, que é 10, o meu R, 8,31. Um detalhe importante, em prova de Enem, talvez eles arredondem para 8,5, para 8. Então, é muito relativo. Por quê? Porque na prova você não tem uma calculadora. E na prova de física, a gente não quer saber se você sabe fazer conta. A gente quer saber se você sabe leis, se você sabe interpretar essas leis, se você sabe conduzir um problema. Então, a questão de você fazer continha, isso daí para a gente é completamente irrelevante. Então, num livro que você está em casa, você pode exercitar, saber usar a calculadora, beleza. Mas agora numa prova de Enem, a gente tira um pouquinho essa parada. Ou existem alguns macetes aqui, ó, como por exemplo nessa questão. Nessa questão, não há necessidade de você mandar
espaço isso daí. Vamos lá, bora entender. Vou fazer o seguinte, olha lá. Esse 10 e esse 2, presta atenção se eu não estou sendo muito rápido. Eu posso dividir o 2 por 2, que vai dar 1, e o 10 por 2, que vai dar 5. Então, P, como eu dividi 2 por 2, já foi, né? Ou eu posso ter passado 2 para lá, a forma como você interpretar isso daí é irrelevante, tá? Então, se esse 2 tivesse passado para baixo do 10, ia dar 5. Esse 500 aqui, ó, perceba que ele tem 2 zeros. É a mesma coisa que 5 vezes 100. E multiplicar qualquer número vezes 100 pode ser andar com a casa decimal 2 casas para o lado direito. Então, ao invés de escrever 8,31, eu vou reescrever 831 vezes 5. Por que isso aqui? Porque esse númerozinho aqui, ó, o 500... é a mesma coisa que escrever 5 vezes 100, ok? E esse 100, ele pode ser, a ordem dos fatores não altera o resultado, então ele pode ser utilizado para remover a vírgula daqui, beleza? Aí fica 5 vezes 831 vezes 5. 5 vezes 5, tu sabe que é 25. 25 vezes 831 é 20.700. Vamos lá, pressão 775 PA, Pascal. Tu pensa, caraca, velho, isso aqui é uma pressão muito grande. Não é uma pressão muito grande. Se você parar para pensar que a pressão atmosférica é na ordem de 100 mil pascais, isso aqui não é uma pressão grande, 20 mil pascais, bem? Então, essa é a nossa pressão, tá ok? Se eu quiser converter para ATM, a parada é a seguinte, um ATM tem 10 a quinta Pascal. Então, X ATM, regrinha de 3, vai ter 20.775 pascais. Tudo bem? Fazendo a continha aí, você vai achar um valor de 0 ponto alguma coisa aí, tá? Então, isso daí, para mim, é irrelevante. Então, letra A pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente que está contido é D. Tá aí o valor da pressão. Vamos para algumas interpretações. O gás ele está empurrando as paredes do recipiente com uma pressão menor que a atmosférica, tá? Então, vamos pegar um recipiente em que a tampa acopla em cima. Você tem pressão atmosférica agindo em cima e você tem a pressão do gás agindo por baixo. Como essa pressão do gás é menor do que a atmosférica, a tampa vai ficar ali imóvel, tá? Quando a pressão do gás se tornar igual à pressão atmosférica, eu vou ter um momento de estabilidade. Se a pressão do gás for superior à atmosférica, a tampa suspende, que é o que acontece com a panela de pressão. Panela de pressão, quando você fechou, encerrou o gás ali dentro, possivelmente, ou possivelmente não, o que vai acontecer? Esse gás, inicialmente, ele está à pressão atmosférica, mas ele cai rapidamente a temperatura dele por causa do metal, que vai retirar calor do gás. Só que quando você acender o fogo, esse calor ele vai voltar lá para dentro da panela e vai aumentando gradativamente. E aí, o que vai acontecer? Você tem aquele bilotinho em cima da panela de pressão. Depois de algum tempo, essa pressão aí, vou dar uma olhada aqui no chat se tem alguma coisa. Não, nem coisa, nem ninguém mais entrou. Tá. Então, depois de algum tempo, o que vai acontecer? Essa pressão ela vai aumentar tanto, em que o gás ele vai ter
força suficiente para erguer aquele bilotinho. Só que tem que entender o seguinte, quando chegar na atmosférica, ele ergue o negócio? Não. Por quê? Porque além da força, lembra, pressão é força sobre área. Então, além da pressão atmosférica, existe o próprio peso do biloto, ou seja, ele tem que ter uma pressão bem maior que a atmosférica para poder suspender aquele negócio, que é quando a tua mãe diz, depois de uns 20 minutos que a panela está lá, ou 10 minutos, sei lá, começou a pegar pressão. A pressão já estava pegando há muito tempo, já estava aumentando há muito tempo, desde que ligou o fogo, desde que acendeu ali a chama. Mas está começando a equilibrar o meu sistema. O meu sistema, quando a panela começa a apitar, ele começa a se tornar um sistema isobárico. Beleza? Quando a panela apita, o meu sistema é isobárico, as transformações obedecem todo e qualquer princípio isobárico. Tudo bem? Beleza? Então vamos para B dessa questão. Então, se quiser dar um print aí, rapidão. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui. Um pad. Pronto. Então tá aí. Se quiser dar um print rapidamente aí da primeira questão, da segunda questão. Vou colocar aqui, ó. Letra A. Ok, gente? Bom, seguindo aí a ordem, vamos para a letra B, tá? Então, a letra B, temos o seguinte. Vou colocar bem aqui a letra B. Do outro lado. Na letra B, ele quer a temperatura final desse gás, tá? Então, se ele quer a temperatura... Deixa eu ver aqui. Gente, é o seguinte, assuntos de nota, vocês vêm com a coordenação. Não sei o que está acontecendo, porque não está dando para vocês escreverem no chat. Está liberado, mas não sei o que aconteceu. De repente, algum bug aí do Teams. Mas eu acho que vocês têm que prestar atenção na aula. Não se eu não fiquei de recuperação. Depois da aula você vê isso. Não é momento agora, não. Vamos lá. E veja lá com a coordenação. Depois você pergunte, chame a coordenadora no privado, veja o seu boletim com ela e veja se ficou de recuperação ou não, tá? Então prestem atenção aí, porque senão vai acabar ficando de novo. Então, letra B. Droga. B. Então, ele quer saber a temperatura final. Vamos lá. Nós temos as 3 variáveis do gás no começo e nós temos as 3 variáveis do gás no final. Só que esse meu processo ele é isobárico. Então, vamos lá. Se eu pegar juntar 2 equações de estado, chegar na lei geral dos gases, onde eu tenho P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2, e eu tenho um processo isobárico, isso quer dizer, olha lá, isobárico. P1 é igual a P2, ok? Se P1 é igual a P2, o que eu vou fazer? Eu vou cortar os dois. Então, P1 sendo igual a P2, ele sai da minha equação, me sobrando apenas V1, T1 igual V2, T2, tá? E aí ele pergunta qual é a temperatura final do gás. O que eu sei? Eu sei o V1, eu sei o T1. Então, quanto era V1? V1 era 2. O meu T1 é 500. E aí ele vai para um estágio de V2. E aí ele quer saber quanto vale T2. Gente, algo muito simples. Se as grandezas são diretamente proporcionais, se ela diminuiu a metade,
Em um, ela vai diminuir a metade no outro. Mas vamos fazer essa regrinha de 3 só para tu chegar à conclusão. Então, fica 2T2 igual a 500 vezes 1. Beleza? Bom, 500 vezes 1, 500. Vou passar o 2 para baixo do T2. Então, T2 é igual a 500 dividido por 2, que vai dar 250 Kelvin. Ok, gente? Tranquilo aí? Então, 250 Kelvin. Essa é a temperatura no estágio final do gás. Agora, qual a sua variação de energia interna? Vou deixar mais um tempinho, um segundinho aí, dar um print na letra B e vamos para a letra C, que ele quer saber a variação de energia interna. Então, nós já, até então, nada novo. Usamos uma equação de estado de Clapeyron, coisa do bimestre passado. Usamos uma equação de lei geral de gases. Agora nós vamos usar uma de energia interna. Na verdade, nós vamos calcular a variação da energia interna. Então, dá lá o print. E vamos lá. Então, descendo aqui. Ou melhor, vou colocar em cima a letra C. Ok? Coloca lá em cima. É rapidão. Só lembrar o seguinte. Energia interna do gás. Está muito avacalhado esse espaço. Depois eu dou uma organizada. Vou fazer bem aqui. Então, energia interna do gás é dada por letra C. Energia interna do gás é dada por U igual a 3 meios de N R T. Só que se eu... Olha, presta atenção. 3 meios é 3 meios. Nada muda. N é N, nada muda. O número de mols de um gás é invariável, né? A matéria ela não pode ser criada, não pode ser destruída, ela pode ser transformada, mas eu não estou passando matéria de canto nenhum para canto nenhum. O gás está contido dentro do recipiente. R é uma constante, ou seja, para eu variar a energia interna, para gerar um ΔU, eu tenho que variar quem? O 3 meios não vai variar. O N não vai variar. O R também não vai variar, mas a temperatura pode variar. Beleza? Então é aí que está a jogada. Outro detalhe. Como é energia, a energia ela pode ser dada em caloria ou ela pode ser dada em joule. Saber qual é qual depende da constante. Se a constante for aquela 0,082, vai sair em caloria. Mas se a constante for 8,31 ATE, como está aqui, ó, joule por mol Kelvin, então vai sair em joule minha variação de energia interna. Então vamos jogar lá. ΔU. Um detalhe importante, gente. Quando ele pedir a variação da energia interna, nem sempre você vai fazer dessa maneira. Porque às vezes ele está indo por primeira lei da termodinâmica. E na primeira lei da termodinâmica a gente também pode obter a variação da energia interna, só que de outra forma, tá? Então vamos lá. Vamos calcular aqui o nosso ΔU, ok? ΔU é igual a 3 meios de N, que vale 10, R, que é 8,31, o ΔT, vamos lá, ele saiu de 500, vou pegar a final, 250, menos a inicial, 500.
Perceba que vai dar negativo aqui, não é? Se ele dá negativo, ele vai negativar todo o meu termo. E aí eu venho para cá, ó. Delta U é igual. Bora dar uma simplificada logo aqui, ó. Toma. Vai dar 5, né? 5 vezes 3, 15. Vou colocar lá 15. 8,31 vezes menos 250. Esse menos aqui, ele pode estar atrapalhando a tua vida. Como tudo é multiplicação, eu jogo esse menos para frente, não tem nenhum problema. Então, delta U igual a menos, ó, saca? Aí eu vou trabalhar como se todo mundo fosse positivo. Então, vai dar 15 vezes, olha lá, já joga diretão na calculadora. 8,31 vezes 250. Aí vai dar menos 31.162,5 joule. Esse número não foi muito bonito, não, mas enfim, é o que nós temos. Se eu fosse converter isso para caloria, eu tinha que dividir isso por 4. Por quê? Para cada 4 joules que você tem uma caloria, ou seja, você tem aí mais ou menos aí umas 10 quilocalorias, menos 10 quilocalorias, ok? Então, meu sistema, ele diminuiu a energia interna, ele esfriou, tá? E ele esfriou algo em torno de mais ou menos aí umas 10 quilocalorias, ok? Beleza, gente? Dúvidas? Todo mundo conseguiu compreender essa questão? Se for falar, fale agora. Rafael, Enzo, deixa eu ver quem é que está na aula, quem ainda está na aula. Continuam os mesmos 4. Enzo, Mel, João, Rafael, todos vocês entenderam essa questão aí? Parece que não está dando para colocar no chat. Fala no microfone ou manda no WhatsApp. Ó, o Rafael conseguiu. Entendi agora. Exato. Essa que é a jogada aí, Rafael. Para todos. O cara vai, ele entende na hora que ele vai fazer, mas aí depois aí parece que sumiu a informação. Essa questão faz de novo. Aí como é que tu faz? Resolve ela de novo. Aí depois, não entendi certa. Aí eu vou lá no portal, vejo essa aula aí de novo, porque ela serve de apoio para tu na hora que estiver fazendo, ok? Na prova vem questões assim, ok? Na prova anterior ela foi muito mais teórica. Nessa prova que vem agora, ela é muito mais conta, ok? 1/3 dela vai ser termodinâmica e serão questões extremamente pesadas. É o final da termologia, tá? Então, quero ver se no máximo, semana que vem, a gente já inicia a ótica. Então, estamos terminando a termologia. É um assunto pesado, é um assunto que ele fala sobre uma revolução industrial, cara. Isso daqui são informações assim que geraram modificação na sociedade, geraram impactos na sociedade. Então, não pode ser deixado assim, tratado de qualquer maneira, tratado como 1 mais 1, tá? Então, vamos lá. Beleza? São 10 para as 9. Então, vamos lá. É o seguinte. Como vocês terão outra aula às 9 horas, eu vou deixar... Eu selecionei mais outras questões para vocês. Eu fui bem devagar nessa, mas nas outras eu já vou com ritmo um pouco mais acelerado. Então, 11 horas a gente se encontra de novo e eu vou dar continuidade aí nessas resoluções. Continuem com o módulo 13, continuem acompanhando aí pelo módulo 13, que nós vamos resolver o máximo de questão possível, que a gente quer ver se chega até trabalho de um gás, que é para poder entrar nas leis da termodinâmica tranquilo. Beleza, gente? Tranquilo? Beleza aí?
Então, vou encerrar a aula aqui. Qualquer dúvida, chamem lá. Quanto à questão de nota de vocês, verifiquem com a coordenação. Por mais que vocês não tenham ido buscar lá, mas eu acho que foi mandado para o WhatsApp dos pais de vocês.